Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Já tem um bom tempo que a gente não se fala por aqui. É um enorme prazer estar com vocês novamente. Eu quero dizer que nós estamos iniciando o vídeo de hoje para poder falar de um testemunho, o maior testemunho da minha vida até aqui, um testemunho de vitória para edificar a sua fé. E se você recebeu esse vídeo de alguém, de alguma forma esse vídeo chegou até você, é porque Deus quer falar com você. Então não passe esse vídeo não, continua assistindo até o final, porque Deus tem uma palavra liberada para a tua vida, amém? E eu quero falar com você dessa blusa aqui, escrito fé. É uma blusa bem simples para gravar o maior testemunho da minha vida, mas essa blusa foi me dada de presente por uma amiga minha chamada Angélica, porque meu sonho era ter essa blusa, porque a palavra fé, ela marca a vida de todo cristão, ela é a nossa base para poder seguir com Cristo. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Eu não via, mas sabia que o meu Deus já tinha liberado uma palavra a meu respeito. Então creia na sua vitória, creia na promessa, ainda que não esteja nas suas mãos, se alegre, porque aquilo que o teu Deus te prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Mas antes que eu comece a pregar aqui, vamos falar sobre o que Deus fez na minha vida para poder edificar a sua fé. Bom, no início de 2020, eu e a minha amiga Tati, logo em janeiro de 2020, subimos um monte, começamos a orar ao Senhor, dizendo para Ele que nós não queríamos mais falar sobre milagres de outras pessoas. Queríamos viver milagres e contar nossos próprios milagres para que a fé de outras pessoas fosse edificada, para que outras pessoas fossem libertas através do poder do Senhor agindo nas nossas vidas. E foi uma oração muito forte, né? A gente pede coisas para Deus e o Senhor faz. Muitas vezes não faz necessariamente como nós imaginávamos. Àquela altura eu não tinha muita a noção de que para que um milagre acontecesse era necessário ter algo que eu não conseguiria fazer com as minhas próprias mãos e que só apenas um poder sobrenatural poderia agir na minha vida. Mas enfim, foi o meu pedido para Deus, porque eu realmente queria contar sobre Ele, falar sobre a ação dele na minha vida. E quando eu tive que voltar para Cabo Frio também no início de 2020, Deus me disse para voltar, me disse para terminar um relacionamento. Eu me entristeci, eu fiquei triste, fiquei abatida, mas o Senhor me disse para continuar fazendo a obra dele. E àquela altura do campeonato, eu acreditava que ter passado pelo processo de mudança de 3 dias para Cabo Frio, ter terminado um relacionamento, era o processo de Deus para minha vida. Aquele era o meu milagre. Mal sabia eu que o meu milagre ainda nem tinha começado, estava longe. Eu descobri em outubro de 2020 que os vizinhos começavam a olhar para mim, estavam olhando para mim de um jeito diferente. Descobri isso num dia que eu fui à casa de uma amiga minha e ao voltar, uma vizinha disse para mim assim: "Tá grávida?" Falei: "Não." Ela: "Tá com barriga." Eu cheguei em casa arrasada. Arrasada, porque me guardei para o casamento toda a minha vida e eu ficava preocupada. Eu não estava entendendo por que eu tinha passado por aquilo na rua, aquela vergonha frente a outras pessoas, por que aquela mulher tinha feito aquilo comigo. E comecei a pensar que aquilo ali foi uma seta para me desestabilizar. Mas, deitada em casa, com a minha mãe, na cama perto dela, ela falou assim: "Filha, sua barriga tá meio inchada. Tá estranha." Eu falei: "Mãe, é porque eu acho que eu malhei muito no início do ano, comecei a fazer muito abdominal, então acredito que criou músculo por baixo da pele." Olha a inocência, era o que eu pensava. Mas dentro do mesmo mês, outubro de 2020, eu fui pro Rio de Janeiro e chegando lá no Rio eu tive uma dor muito forte abdominal e a minha tia me levou a uma clínica médica. Chegando lá, o médico pediu para mim uma ultrassonografia e disse para mim: "Essa barriga dura do jeito que tá é mioma. E se não for mioma, eu troco meu diploma." Eu falei assim: "Não, eu acho que é músculo." Porque eu fiz muito abdominal. Ele disse pra mim: "Músculo de onde? Não é músculo. Músculo não cresce assim. Sua barriga tá oval. É um mioma." E aí eu fiz uma ultrassonografia, constatou que era um mioma de 15 centímetros. E eu voltei daquela clínica chorando com a minha tia, porque eu já sabia que viria um processo
à frente. E aí eles me recomendaram buscar um especialista em cirurgia e a minha tia conseguiu uma consulta no Hospital Geral da Posse, em Nova Iguaçu. E lá nesse hospital, o médico, assim que eu cheguei, olhou para a ultrassonografia e falou assim: não, o que é isso? 15 centímetros? Vem cá, chama ela aí, deita aqui. E aí ele começou a chamar, falou assim: manda todo mundo entrar. E aí vieram vários alunos de medicina que estavam estagiando com aquele médico. E ele falou assim: deita aí pra mim. E eu deitei. Ele falou assim: toca nela. Faz uma fila aí pra vocês tocarem nela pra vocês verem. O que é? Como que fica? Grande. Olha só como é que isso tá. Desse tamanho. E todos aqueles alunos de medicina chegavam pra mim e tocavam na minha barriga. E alguns olhavam pra mim: tadinha. Outros olhavam para mim e falavam assim: nossa, mas você não percebeu isso? Outros olhavam e falavam assim: calma, dá para adotar. E eu comecei a chorar. O médico falou assim para mim: você é mãe, filha? Eu falei: não, eu sou virgem e eu espero um dia me casar e ter filhos. Ele falou assim: olha, dificilmente, tá? Preciso ser sincera com você. Com um mioma desse tamanho, provavelmente vamos ter que tirar seu útero, tá muito grande, isso daí a gente não sabe nem se tá por dentro, se tá por fora, vai ter que tirar, tá? Então assim, mas você fica tranquila, dá pra adotar, dá pra ser mãe ainda. Aí passou a mão na minha cabeça, assim, quase desse jeito, sabe? E falou assim: pode ir embora. E dali eu cheguei na casa da minha tia, me tranquei no banheiro e eu chorei aos pés do Senhor, ajoelhada, com o rosto no chão daquele banheiro, e a minha tia batendo na porta, desesperada, tentando fazer com que eu falasse. Eu só falava pro Senhor: eu quero ser mãe, eu não quero que tirem de mim a opção, a escolha de ser mãe. Eu não quero que digam pra mim que eu não posso ser, se o Senhor não disse que eu não podia ser. E aí eu falei: pai, por favor, intervenha. Eu preciso de um milagre. Eu sei que daqui pra frente eu vou precisar de um milagre. E o interessante é que quando eu saí do banheiro, estava passando no jornal na casa da minha tia o caso de um menino de 17 anos que nunca se envolveu com bandidagem, que havia sido morto por um tiro de bala perdida na cabeça ao abrir a geladeira para pegar água. E a mãe estava ali desolada, porque havia perdido o filho dela. E o Senhor falou assim para mim: há casos que não dá mais para ter esperança, não dá para ter mais nada, porque não há mais vida. E ainda assim eu posso fazer voltar a viver. Que dirá em casos onde há vida e eu sou o Deus que pode curar? E eu comecei a me sentir tão egoísta, porque eu sabia que eu podia crer num Deus que opera milagres. No entanto, eu estava me prendendo à circunstância da vida. Eu estava olhando para as circunstâncias e Deus disse para mim: por que você olha para as circunstâncias se existe vida? Porque se existe vida, eu sou capaz de operar, eu sou capaz de fazer, eu sou capaz de realizar coisas que você jamais imaginou. Mas e quando não existe mais vida? E para mães que viram um filho nascer e que não têm mais a vida? E ali eu me acalmei, respirei e continuei buscando médicos. E aí foram vários médicos. Nesse mesmo Hospital da Posse, eu fui consultada inúmeras vezes e todos os médicos davam o mesmo prognóstico. Era um prognóstico negativo. Diziam para mim: dificilmente vamos conseguir manter seu útero. Dificilmente você vai ser mãe. Precisamos que você assine um termo de responsabilidade, ciente dos riscos dessa cirurgia, ciente de que se a gente tirar seu útero, você não vai reclamar os direitos depois, porque você já sabe que você está entrando num centro cirúrgico com um problema muito difícil de se resolver. E todas as vezes eu sentava e ouvia aquelas pessoas falando e a vontade era de chorar. E ao longo desse período,
eu comecei a subir um monte, orar com os meus amigos, e todas as vezes que eu visitava alguma igreja, né, de amigos meus, igreja, né, em que eu cresci, todas as vezes que eu estava com amigos, alguém cantava aquela música. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. E eu me apegava a essa música, e todas as vezes que essa música tocava, eu me debulhava em lágrimas, porque eu sabia que Deus estava me dizendo para poder descansar. Mas eu ia a médicos e os médicos diziam completamente o contrário. E em meio a essas consultas, eu tive que fazer uma outra ultrassonografia, e essa outra ultrassonografia mostrou que não era um mioma de 15 centímetros, eram vários miomas dentro do útero. Meu útero estava tomado de miomas, tanto é que a técnica disse para mim assim, olha, não tem como a gente contar todos não, tá? Tô colocando os maiores, tá bom? Porque tem muita coisa, tá? Eu tô vendo aí, deve ter quase uns 40 ali dentro. E eu falei, meu Deus, era um de 15 centímetros, agora tá desse jeito, o útero tá tomado. Como assim, Senhor? Saí dali novamente arrasada, levei para os médicos novamente, e eles mais uma vez me deram prognósticos negativos. E enquanto isso, a barriga começava a crescer um pouco mais, e os vizinhos, as pessoas começavam a reparar e a me julgar com os olhos. Se mexe como se fosse uma criança. Olha, parece ter os batimentos cardíacos de um bebê. Mas não é um bebê. É um mioma muito grande. Mas não é meu. E a cura já foi liberada para mim. Ela só não chegou ainda, mas eu vou receber a minha cura. E quando eu receber, as pessoas vão ver esse vídeo, vão saber a glória do meu Deus. E passando por todo esse processo de sofrimento, o Senhor começou a dizer para mim, olha, já era para você ter começado o projeto que eu falei para tua vida, para iniciar. Lembra do projeto que eu falei? Eu falei, Senhor, mas eu achava que era para começar um canal no YouTube com dança. Mas, pai, como que eu vou começar? Eu não tenho a estrutura ainda, eu não concluí cursos para poder fazer isso. O Senhor falou, começa agora. E aí Deus me deu a palavra que está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 5. Quem olha para o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca colherá. Se eu olhasse para as circunstâncias, eu jamais começaria o projeto dele na minha vida. Então eu comecei esse canal no YouTube. Esse canal aqui que já tem sido usado para abençoar vidas, eu creio que vai abençoar muitas outras vidas ainda. E esse canal foi iniciado no finalzinho de outubro. E quando foi dia 8 de novembro de 2020, a minha mãe me levou até a igreja dela, e lá a irmã Marileia, esposa do pastor Flávio, ela orou por mim. Ela disse, Senhor, apressa os passos do varão que o Senhor tem para a vida da tua serva, porque ela vai precisar do apoio dele. Traga, apressa os passos. E quando eu cheguei em casa, depois daquele domingo, né, daquele culto de domingo, eu subi no terraço e falei, Senhor, eu nunca te pedi para poder apressar passo de varão nenhum. Eu não te pedi para poder apressar, faz cerca de 6 meses que eu terminei meu relacionamento, terminei em maio, eu não te pedi. E o Senhor falou assim para mim, mas na hora que ela orou, você disse amém. E amém é concordância. E eu falei, pai, amém. Seja feita assim, então, já que eu concordei lá, seja feita conforme o Senhor falou para mim. Então eu desci. E quando foi no dia 13 de novembro do mesmo ano, o Marcelo, meu noivo, comentou um vídeo meu no YouTube que dizia homens choram, né? Falava sobre o choro ser algo natural. Ele disse, homens choram sim. E aí a gente começou, né? No dia seguinte ele me chamou no Instagram e começou a conversar comigo. A gente percebeu que
Meus primos eram amigos dele e ali nós começamos uma amizade. E 7 dias depois, já no dia 21 de novembro, o Marcelo mandou uma mensagem dizendo para mim assim, ó, Deus o sabe. Já tem 3 dias que Deus o sabe, mas eu quero externalizar para você. Eu quero você. E ali começamos a orar, né? Um processo de 100 dias de oração para iniciar o nosso relacionamento. Mas eu tô contando essa parte da chegada do Marcelo só para que você saiba que a chegada dele na minha vida também foi para me ajudar nesse processo em relação ao mioma. Deus apressou a chegada dele para que eu tivesse um suporte nesse processo. E passando por isso, o meu orientador, Leonardo, ele sim, foi um grande amigo naquele momento que eu precisava muito. Ele falou assim para mim, Milane, tem uma doutora lá na Central do Brasil, ela é uma doutora muito humana e eu tenho certeza que ela vai te atender de uma maneira diferenciada. E ele me deu o suporte para que eu pudesse ser atendida por essa doutora, porque a consulta com ela era uma consulta que eu nem poderia pagar. E chegando lá, a doutora realmente foi assim, um amor comigo. Ela pediu uma ressonância magnética e essa ressonância magnética mostrou que eu já estava com um mioma muito maior do que 15 centímetros, ele já tinha crescido para 18 e esse mioma ele estava fora do útero e não dentro. E a gente permaneceu, né, eu e os meus amigos orando no monte e ela falou assim para mim, e essa médica falou assim para mim, olha, os outros resultados parecem ter sido resultados errados. Um resultado constatou que o mioma estava dentro do útero e era de 15 centímetros. Outro resultado constatou inúmeros miomas, mas essa técnica ela nem chegou a ver seu útero. Ela só viu o mioma que está fora do útero e interpretou que esse mioma era um conjunto de miomas. Mas você só tem um mioma. Ele é muito grande, está fora do seu útero, mas é possível que você seja mãe se for operada pelo médico certo. E aquela médica colocou um pouco mais de esperança no meu coração. Voltei para Cabo Frio, porque eu não teria condições de fazer cirurgia, né, pelo modo particular, eu teria que fazer no público mesmo. E voltando para Cabo Frio, a minha mãe começou a correr atrás de médicos aqui em Cabo Frio para mim, né? E os médicos por onde eu passei, e os médicos pelos quais eu passei aqui em Cabo Frio também trouxeram prognósticos muito negativos. A médica que ficou para conseguir me operar, ela foi incisiva na ideia de que provavelmente meu útero seria removido. Na minha última consulta com essa médica, antes de que a minha cirurgia fosse marcada, ela disse para mim o seguinte, olha, não chora não, deixa para chorar depois. E a minha mãe falou assim, por que ela vai chorar depois? Ela não vai chorar depois, ela vai sorrir depois, em nome de Jesus. Aí a médica foi lá e mostrou um útero e o mioma de uma menina que tinha um mioma basicamente do tamanho do que estava em mim. E ela falou assim, olha aqui, o útero dela tá fora dela porque eu tive que tirar o útero e o mioma, porque não dava para separar. A gente aqui, se tiver um caso de hemorragia, qualquer coisa, é muito difícil separar o útero de mioma quando o mioma tá grande. Eu orei em casa e falei, Senhor, se não for para eu fazer cirurgia, eu preciso que o Senhor use alguém para confirmar no meu coração de que a cirurgia não deve ser feita, porque essa médica quer tirar o meu útero. Mas, Pai, confirma no meu coração. Então, a irmã Manas falou para mim assim, olha, Deus está mandando te dizer que você já tá noiva, você deve acelerar o processo do seu casamento e deixar a cirurgia para lá. Não é para você operar agora. No entanto, quando eu cheguei com essa notícia para minha família ficou horrorizada. Minha mãe quase teve uma crise dentro de casa. Como assim? Corri atrás de cirurgia, você não vai operar? Não, você vai operar. Não, Deus vai agir. Eu comecei a me abater um pouco, até que um dia eu subi o monte sozinha, vindo de São Pedro da Aldeia, eu subi o monte sozinha à tarde, porque eu precisava de uma palavra do Senhor. E ao subir o monte, havia 3 mulheres que estavam subindo também. E aí uma delas parou tudo, olhou para trás e falou assim, é por você, é por sua causa que a gente veio aqui. Porque não era pra gente estar aqui, era pra gente já estar num carro longe daqui, mas Deus me disse para poder subir e elas 2 subiram comigo. É por você.
Deus está mostrando que você está vivendo um processo de saúde muito grande, mas você vai ter seus filhos, você vai ter a sua vitória. E ela começou ali a profetizar sobre a minha vida. E eu comecei a falar para aquela mulher que eu tinha uma cirurgia marcada para o dia 17 de novembro de 2021. E aquela mulher disse para mim assim: você não vai operar. Você não vai operar, fica tranquila, você não vai operar. E eu estava muito gripada, e faltavam cerca de 15 dias para a cirurgia, e eu comecei a ficar cada vez mais resfriada, uma crise de tosse que não passava. Então, o meu noivo Marcelo veio do Rio, ele veio me ajudar a cuidar de mim, e quando fomos para a igreja AD Alfa, lá em Praia Linda, uma irmã falou assim para mim: olha, eu não sou muito de fazer revelação não, mas Deus está mandando te dizer que essa enfermidade que você está agora é a intervenção dele para isso que está na sua barriga. Eu não sei o que está na sua barriga. E essa irmã, a Letícia, falou assim para mim: creia, porque Deus está agindo. E realmente não tinha muita conexão tosse com mioma, né? Mas eu faltando 4 dias para a cirurgia, né? No domingo eu fui ao UPA de Cabo Frio sozinha, porque eu não aguentava mais tossir e eu precisava de uma resposta médica. E chegando lá, o médico disse para mim: não vai dar para você operar desse jeito. Se um médico te operar assim, pode ser que você tenha sérios danos depois, no seu pós-operatório, porque você está tossindo muito e isso pode fazer com que os pontos venham a romper. E ele me passou antibióticos, me passou vários remédios, mas a minha família mesmo assim acreditava que eu tinha que estar lá no dia 17. E eu fui para lá no dia 17. E chegando lá, tossindo muito, eu falei para as enfermeiras: eu quero falar com a médica, E ninguém me trazia a médica que iria me operar. No centro cirúrgico, na entrada do centro cirúrgico, a médica apareceu e ela olhou para mim, olhou para as enfermeiras e falou: o que é isso aqui? Por que essa menina tá tossindo desse jeito? E eu falei: eu tentei explicar, eu tô com um problema na garganta, são bactérias que estão agindo, eu tô com uma crise de tosse muito grande. Ela: leva ela daqui, essa menina não vai poder operar. Olha só como é que tá, ó, tudo assim, tudo que eu tenho que passar é desse jeito, ó, útero grande. Eu falei: não, doutora, lembra, o meu exame tá aí, não é meu útero que tá grande, um mioma fora do útero que tá muito grande, mas é possível de ser operado. Ela falou assim: não, minha filha, eu tô falando que é tudo assim, tudo mioma grande, é tudo desse jeito, todo dia eu venho pra cá, tem que passar por esse tipo de situação, leva ela daqui, pode levar, leva ela pra lá. E ali me tiraram do centro cirúrgico do Hospital da Mulher e uma enfermeira chegou pra mim, todo carinho e delicadeza do mundo, e perguntou: me conta a sua história. Eu comecei a contar para ela: olha, eu sempre me guardei pro meu casamento, mas eu tô com mioma, a situação é essa. Ela falou assim para mim: foi livramento de Deus para sua vida. Você entende isso? Entenda que foi livramento, porque em casos como o seu aqui é muito difícil a pessoa permanecer com o útero. E ela começou a orar por mim e falou: vem na minha igreja, vamos lá visitar. E naquele mesmo dia 17, eu saí daquele hospital sem ter feito cirurgia nenhuma e fui visitar a igreja dela, onde o marido dela é pastor, junto com a minha mãe e com o meu noivo, para honra e glória do nome do Senhor. E o mesmo Deus que disse para eu não operar, me tirou do centro cirúrgico sem que eu precisasse fazer nada, até porque se eu fizesse, as pessoas diriam que eu não quis, mas era a vontade do meu Pai agindo na minha vida. Após ter saído do hospital sem ter operado, algumas pessoas disseram para mim que eu certamente tive uma crise de tosse porque eu estava nervosa e aquela crise era por nervosismo. Outras pessoas disseram para mim que eu tinha fingido crise de tosse porque eu estava com medo de fazer cirurgia. Eu acabei ouvindo alguns julgamentos de pessoas próximas que eu não mereci escutar e que eu nunca fiz. Eu nunca fingi crise de tosse na minha vida e meu Deus sabe que eu não fingi. Aquela tosse aconteceu porque precisava acontecer, porque era vontade do Pai que acontecesse para que eu não operasse com aquela médica, naquele hospital, naquele momento que não era a vontade do Senhor para minha vida. E passado um tempo,
continuando orando no monte com a minha amiga Tati, eu continuei a ser julgada pelas pessoas na rua. Algumas pessoas olhavam para minha barriga em vez de olhar para o meu rosto. E o Senhor começou a ministrar o meu coração com o verso 11 do capítulo 29 do livro do profeta Jeremias, que diz o seguinte: bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, pensamentos bons e não para causar dano. E o Senhor disse aquilo para o povo no momento em que o povo estava vivendo cativo, no momento em que o povo estava sofrendo, mas o Senhor estava dizendo assim: o meu pensamento sobre vocês é um pensamento bom, eu sei o que eu penso a respeito de vocês, e é com isso que vocês devem, e é a isso que vocês devem se prender, porque ao que outras pessoas pensam, ou até mesmo o que vocês estão pensando sobre vocês mesmos, não é o mais importante. E o Senhor tranquilizou meu coração na certeza de que, apesar de diversos julgamentos, apesar de estar vivendo um processo tão doloroso na minha vida, Ele tinha pensamentos bons a meu respeito. E Ele sabia quais eram os pensamentos, ainda que eu não fizesse ideia de quais eram eles. Mas o Senhor sabia. Então, eu comecei, além de subir um monte com essa minha amiga Tati, meu amigo Claudinei, que subia comigo, com o meu noivo de vez em quando que subia também, eu comecei a orar, fazer uma campanha de oração na casa de uma irmã muito querida para mim, a irmã Juliana, e depois fizemos uma campanha de oração meia-noite na casa da irmã Charlene. E essa segunda campanha de oração foi pela minha vida, com imposição de mãos, com óleo ungido, para que o Senhor viesse a me curar. Já estávamos com o processo do casamento acelerado, assim como Deus orientou a irmã Mana, e eu me perguntava: Senhor, é para eu segurar, não operar, e o Senhor vai me curar depois do meu casamento? Mas, Pai, eu não queria casar assim, eu não queria casar com essa barriga, Deus, eu não queria entrar na igreja com as pessoas achando que eu estou grávida. Ah, Pai. E essa era a minha oração, até que um dia o Senhor usou a irmã Charline e a irmã Juliana e disse para mim o seguinte: o seu processo está prestes a se findar. Você não vai permanecer com mioma depois do casamento. Esse mioma vai ser retirado de você antes. Eu vou agir antes. Você terá uma hemorragia. E eu guardei aquela palavra para mim, não compartilhei com ninguém, mas eu sabia que a hemorragia ia chegar. Só que o tempo foi passando. Nós fomos até Duque de Caxias visitar lá no lote 15 o pastor Sebastião, amigos do meu pastor Darlan, e o pastor Darlan lá falou assim para mim: olha, Milane, Deus está mandando te dizer que ele vai fazer do jeito que ele disse para você que faria, então tranquiliza o teu coração. Fiquei, Pai, tá faltando menos de um mês aí, mas se o Senhor disse, tá dito, glória a Deus, vou ter fé, essa hemorragia vai chegar. E quando estava faltando uma semana para o casamento, a hemorragia nada de chegar, eu subi um monte com a minha mãe, e uma mulher falou assim para mim: teu semblante está preocupado, descansa o teu coração, porque os médicos não sabem de nada, a última palavra é do seu Deus para a sua vida. E eu falei assim: Senhor, eu descanso o meu coração. E aquela semana se passou e nada de hemorragia chegar. O meu casamento estava marcado para o dia 30 de abril de 2022. Várias pessoas pediram para que a gente mudasse a data, mas nós oramos por essa data e mantivemos a data porque o Senhor deu a data para o Marcelo, 30 de abril de 2022. E, então, no dia 29, eu subi ao terraço da minha casa, onde eu sempre orava, e falei: Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor tem comigo, porque se o Senhor prometeu que ia me dar uma hemorragia, a menos que o Senhor me dê uma hemorragia de hoje para amanhã, como é que esse mioma vai sair daqui de dentro? Do tamanho que tá? Pai, entra com providência. Senhor, eu preciso do teu agir. E eu desci. E quando eu desci, eu tomei meu banho, o Marcelo falou assim para mim: Milane, pega a minha carteira de motorista fazendo favor, porque eu vou ter que comprar os refrigerantes da nossa festa de casamento. E quando eu fui pegar a carteira para ele, simplesmente eu senti uma dor muito forte e eu caí ali em cima da cama, desmaiada,
E as minhas amigas que já tinham vindo para minha casa para o casamento, que são madrinhas do casamento, começaram ali um processo de tentar fazer com que eu voltasse. Me levaram correndo para o hospital, me carregando, colocaram sal na minha língua para eu conseguir chegar ao hospital. E chegando ao UPA de Cabo Frio, me levaram direto para a sala vermelha porque eu estava desmaiada. Os enfermeiros bateram no meu rosto para me reanimar. E ali a minha pressão estava 7/4. Os médicos não conseguiam entender por que eu estava tão branca, por que eu estava sentindo tanta dor, por que eu suava frio, por que a minha pressão estava tão baixa. E eles começaram a me dar analgésicos, mas a dor não passava. Eu passei absolutamente a tarde inteira ali naquele hospital passando mal. E quando foi por volta de meia-noite, ainda sem conseguir levantar, ainda apenas deitada, sentindo muita dor, sem conseguir explicar por que toda hora eu desmaiava de dor, o médico pediu uma tomografia. Enquanto isso, enquanto estava à tarde, que antecedia o dia do meu casamento, passando mal, no hospital, sem ter condições de mandar uma mensagem para as pessoas, as minhas duas amigas, Ju e Charlene, estavam arrumando o sítio, o espaço para a festa. E um vendaval começou a acontecer e tudo que elas colocavam de decoração caía, nada ficava no lugar. Era como se o Senhor estivesse dizendo para elas: saiam daí, porque não vai acontecer um casamento. E elas caíram, as coisas quebraram, porta-retratos foram ao chão e elas não estavam conseguindo entender, até que meu noivo conseguiu ligar para elas e dizer: olha, a Milane está no hospital, tá tudo bem, mas ela vai ficar aqui ainda, né? E alguns padrinhos meus, esposos delas, nem sequer buscaram as calças que eles tinham que comprar para poder usar no dia do casamento, que era o dia seguinte, porque eles disseram: vocês oraram pela cura e Deus disse que ela não ia casar antes de que esse mioma saísse dela, então ela não vai casar. Elas ficaram revoltadas com seus esposos, mas eles tinham razão. No hospital, a minha mãe, trazendo o resultado daquela tomografia, falou com um enfermeiro, ele falou assim: olha, dificilmente, tá? Sua filha vai ter alta. Esse negócio de sua filha casar amanhã é difícil, porque os médicos aqui não costumam dar alta assim, não. Ainda mais num caso como o dela. E quando o médico viu aquela tomografia, ele falou assim: olha, a tua filha, ela bebeu muita água? Minha mãe: não. Então, ou isso é água ou isso é sangue. A barriga da sua filha está tomada de líquido. A gente vai ter que ligar para um outro médico agora. E ele ligou para um outro médico. Esse médico veio e conversou comigo o seguinte: olha, tem muito líquido na sua barriga, eu vou enfiar uma agulha, uma seringa, para a gente tentar ver que líquido que é esse. Eu falei: é sangue, eu sei que é sangue. Ele falou assim: tomara que não seja, porque senão a gente vai ter que fazer uma cirurgia de emergência. E eu falei: meu Deus, é sangue, porque eu sei que é hemorragia. E ele foi lá e tirou. Quando ele puxou, a seringa veio e tomaram de sangue. Ele falou: é muito sangue, a gente vai ter que operar. E eu quero dizer pra você que se o problema for no seu mioma, com esse mioma que você tá, eu vou ter que tirar seu útero. Eu falei assim: não. Ele falou assim: se for trompa, se for ovário, eu deixo. Mas se for o mioma, eu vou tirar o útero. Eu falei assim: então você traz lá pra mim um termo de responsabilidade para que eu possa assinar dizendo que eu tô indo embora pra casa. Eu vou embora pra casa, você não vai me operar. Ele falou assim: eu vou. Aí eu falei assim: não, eu não vou tirar meu útero, eu não vou operar. Ele falou assim: você vai, e eu vou te dizer mais, não é você que escolhe, agora sou eu, responsabilidade minha, a escolha não é mais sua, você vai operar e não tem escolha. A única coisa que eu posso fazer por você é trazer para você uma segunda opinião. Você quer uma segunda opinião? Eu falei: então traz lá, traz a segunda opinião. E dentro desse cenário, ele não trouxe a segunda opinião para mim e disse: eu tô ligando para um dos médicos mais conceituados dentro de Cabo Frio nessa área, Dr. Gilson. Não era nem para ele estar no Hospital São José Operário, mas ele tá por lá e é ele que vai operar você. Com ele eu me sinto seguro de operar você do jeito que você tá. E eu fechei meus olhos, a minha mãe falou assim para mim: filha, você vai operar? Eu falei: mãe, ele disse que eu não tenho escolha, eu não disse? Ele não disse que eu vou ter que operar? Então tá bom. Aí a minha amiga Dayana falou assim: quer que eu chame Marcelo? Eu falei: pode ir lá chamar o Marcelo. Enquanto ela foi chamar o Marcelo, eu falei: Senhor, eu tenho
Deus que é vivo. Eu te sirvo, Pai. Senhor Deus, eu não quero que esse médico entre na sala de cirurgia, porque se ele entrar, ele vai querer tirar meu útero. E eu não quero que meu útero saia. Pai, ele já disse que vai tirar meu útero. Então, Deus, entra com providência. Que seja esse outro médico conceituado, mas ele não. E aí, me levaram novamente de ambulância para o São José Operário. Antes de fazer a cirurgia, eu estava ainda, no processo da maca. Eu falei para eles assim, olha, só façam de tudo para não tirar meu útero. E aí eles já colocaram o gás no meu rosto, depois de me prometer que iriam fazer de tudo para não tirar o meu útero. E eu então ali entrei no sono e durante a cirurgia eles extraíram o mioma. E após a cirurgia eles me acordaram e a primeira coisa que eu perguntei foi: vocês tiraram o meu útero? Eu não respondi se eu estava bem, eu só perguntei se eles tinham tirado meu útero. E o doutor falou assim para mim, não, nós não tiramos o seu útero. Tiramos apenas o apêndice e também o grande mioma que estava dentro de você. E dali me levaram para o CTI e eu já consegui respirar. Eu só disse para os médicos assim, muito obrigada a todos vocês. Depois de, na frente deles, ter agradecido ao meu Deus por aquilo que Ele fez na minha vida. Todos os médicos por onde eu passei diziam que era praticamente impossível tirar o mioma e manter o útero. Mas o meu Deus trouxe um médico excelente para poder me operar. Foi uma cirurgia de emergência com hemorragia interna para a honra e para a glória do nome dele. Eu confesso que inicialmente eu estava, não queria nem ir para o hospital, porque eu sabia que era a forma de Deus me curar, eu achava que Ele ia me curar em casa. Mas fui para o hospital e lá eu fui operada por um médico usado por Deus. Da forma como Deus quis agir, não foi numa data que nós marcamos para uma cirurgia, não foi do jeito que a minha família esperava, não foi do jeito que eu esperava, foi do jeito que Deus quis fazer. E depois de 2 dias, aquele médico foi lá. Já estava na enfermaria, ele foi me ver e ele disse assim para mim, olha, o que aconteceu com você, eu não consigo explicar. Eu falei assim, por quê? O tamanho do mioma? Ele, não é o tamanho do mioma. É como você chegou vivo ao hospital. Porque havia um vaso do mioma que sangrava. E esse vaso promoveu a hemorragia interna dentro de você, mas jorrava sangue para dentro da sua barriga, de modo que eu não consigo entender como você se manteve viva. E a enfermeira que estava do meu lado disse assim, foi Deus. Aliás, todos os enfermeiros do São José Operário que chegavam perto de mim falavam assim, você é a menina que iria casar, não casou, que tinha um mioma grande, que operou, mas o útero ficou, vai casar, ainda vai ser mãe, glória a Deus, que bênção. Até aqueles que não tinham, que aparentemente não tinham muita fé em Deus, falavam, muito difícil ver algo assim acontecer, hein? Um milagre mesmo. E a minha amiga Tati, aquela do início, que se manteve ao longo de todo o processo subindo um monte comigo e que disse para Deus que nós queríamos dar testemunho dos nossos milagres junto comigo, ela sempre falava desde o início, o que Deus vai fazer na sua vida através desse mioma vai parar tudo. Tudo vai parar, as pessoas vão parar para ver o que Deus vai fazer na sua vida. E de fato, tudo parou. Todas as pessoas que estavam vindo de longe para o meu casamento pararam, tiveram que retornar, que devolver roupa, que dar testemunho daquilo que aconteceu comigo. As pessoas de perto tiveram que parar decoração, tiveram que parar docinho. Aquelas pessoas que iriam fornecer alguma coisa no casamento, queriam trabalhar no casamento, tiveram que parar para adorar a Deus, glorificar o nome dele pela vitória que ele deu para minha vida. Pessoas que eu não conheço, gente de Santa Catarina, gente que eu nunca vi na vida, já ouviu sobre o meu testemunho, porque o meu Deus fez tudo parar para que o nome dele fosse glorificado através da minha vida. Então o que eu tenho para te dizer nesse momento é creia, porque se ele prometeu, ele garante, ele vai cumprir na sua vida. Atualmente, eu posso dizer abertamente
que a vitória que eu recebi do Senhor não é uma vitória só minha, é uma vitória coletiva, é uma vitória de todos os meus amigos e familiares envolvidos no processo de oração, no processo de busca, de perseverança na presença do Senhor. Não foi fácil. Eu ouvi muitas palavras negativas. O mioma crescia cada vez mais dentro de mim. As pessoas me olhavam com um olhar torto na rua. Esse mioma chegou a 25 centímetros por 18. Ele ficou grande, ele ficou com quase 3 quilos de peso e era o tamanho de um bebê. E apesar de eu não ter uma barriga de gestação normal, a minha barriga ficou grande, a ponto dos meus vizinhos chegarem para minha mãe e falarem: olha lá, sua filha saiu carregada? Ela foi o quê? Foi ter bebê? E aí a minha mãe disse para eles: não, a minha filha não estava grávida, a minha filha apenas foi operar por causa de um mioma. E Deus tocou no coração da minha mãe ainda, para minha mãe levar o mioma que veio para minha casa antes de ser levado para fazer a biópsia, para que os meus vizinhos vissem a glória do Senhor na minha vida, para que eles vissem aquilo que foi tirado de dentro de mim e que ninguém pudesse me acusar de ter perdido um bebê ou de ter engravidado sem antes ser casada e ter a permissão e a bênção do meu Senhor para poder viver uma gestação. Mas o meu Deus honrou a mim, honrou os meus familiares e a todos os meus amigos envolvidos no processo de oração. E tem dias que eu me emociono, porque às vezes quando a gente lembra, né, de tudo que eu vivi, às vezes a minha mãe pega na minha barriga assim, as minhas amigas da igreja Assembleia de Deus Alfa, né? Elas ficam: ah, Mila, olha sua barriga, como é que tá? E às vezes passam um filme de todos os julgamentos que eu recebi. Não foram poucos. Alguns foram só com olhares. Outros foram mais incisivos, sabe? Mas a gente sabe que quando Deus manda, a gente deve obedecer. E a gente sabe também que Deus não dá uma prova além do que a gente possa suportar. E como eu disse lá atrás, eu queria ser um alvo do milagre do Senhor. E apesar de ser tão pequenininha, tão incapaz, Deus fez na minha vida algo tão grande que nem os médicos conseguem explicar. Muitos médicos não conseguiam ter uma projeção de que eu ficaria com o meu útero. E o médico que me operou, apesar de ter sido muito bom para mim, também não consegue explicar como eu me mantive viva. Cerca de 12 horas no hospital, com uma hemorragia interna tão grave. Ninguém consegue. Mas o meu Deus... Ele sabe, porque foi Ele que fez. A Aline, uma das minhas amigas sem limite, tem a Jussara, tem a Aline, tem a Prícila, tem a Eliana, tem muitas amigas. A Aline foi usada por Deus para dizer para mim assim: Ana, depois que Eli disse para ela ir, porque assim seria feito, Deus iria fazer conforme a oração dela, ela não se entristeceu mais, ela levantou, comeu e seu semblante não era mais triste. O filho, Samuel, ainda não estava nas mãos de Ana, mas ela já tinha alegria na promessa de Deus. Eu tinha uma promessa e por isso, para a honra e glória do nome dele, eu perseverei. Por isso Deus me trouxe aqui para dizer para você: se alegre, coma e comemore, porque a sua vitória vai chegar. Bom, e para a gente encerrar, como essa vitória foi coletiva, eu não poderia deixar de honrar as pessoas que me ajudaram em oração. Então, elas vão estar no finalzinho desse vídeo, você vai conseguir ver o rostinho de cada uma delas. A todos vocês que estiveram envolvidos diretamente nesse processo de oração, de busca, de intercessão pela minha vida,
muito obrigada. A quem esteve envolvido indiretamente, eu não tenho foto para poder colocar aqui, enfermeiros que estavam no hospital e me deram apoio, médicos, todas as equipes por onde eu passei, todas as pessoas que de alguma forma intercederam por mim sem que eu nem soubesse. Muito obrigada também. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, que vocês sejam poderosamente usados pelo Senhor. Que Ele multiplique sobre a vida de vocês bênçãos e mais bênçãos. Então, é isso. Muito obrigada a todos. Eu espero que esse testemunho possa chegar a muitas pessoas. E se você ouviu ele até aqui, que a sua vida seja abençoada e que você não perca a fé de que o seu Deus opera milagres. Mesmo que os médicos não entendam, você será sempre um sobrevivente. Mesmo que os médicos não consigam explicar como você ainda está vivo, mesmo que advogados não consigam explicar como foi que você venceu, o homem pode não conseguir explicar, mas o seu Deus é um Deus que não deve explicações, ele apenas faz para honrar aquele que permanece firme e forte na fé de que ele pode fazer. Então é isso, um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus, um forte abraço e tchau, tchau!